23. Aqui é identificado na leitura, na Bíblia, como Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: filho de Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, Pedro, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e lhe perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Simão Pedro, o que te importa os outros, né? Meus amados, os muitos conflitos espirituais de um crente com os ensinamentos de Jesus e com o próprio Senhor Jesus Cristo, nem sempre são tratados e são revelados. Via de regra, nós preferimos deixá-los de lado como se não fossem importantes. Ou preferimos pegar os nossos conflitos espirituais com Jesus e com os seus ensinamentos e muitas vezes colocá-los debaixo do tapete, ou colocar uma pedra sobre eles. Assim, muitas vezes vamos seguindo a nossa jornada de vida cristã, sem darmos a devida atenção sobre uma questão muito relevante: os conflitos que temos com Jesus, os conflitos que temos com os seus ensinamentos. Você já parou para pensar sobre os seus possíveis conflitos com Jesus e os seus possíveis conflitos com os ensinamentos de Jesus Cristo, com Jesus Cristo? Tomemos como exemplo o crente e discípulo de Jesus chamado Pedro, que é o sujeito indicado aqui, mais falado nesta parte do texto de João, capítulo 21, que nós lemos. E vamos observar um pouquinho da vida de Pedro, a história pregressa de Pedro, antes desse momento em que Jesus Cristo tem esse importante diálogo com ele. Por exemplo, nós vamos observar que em um dado momento, Pedro discordou de Jesus quando Jesus falou sobre a sua prisão e a sua morte. Nós podemos observar isso lá em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao versículo 23. Ao que Jesus diz a Pedro com uma maneira muito expressiva:
arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Olha um conflito exposto. Pedro dizendo umas coisas e Jesus repreendendo Pedro. Arreda-te, Satanás. Pedro é chamado aqui de Satanás. Um outro momento da história de Pedro, quando Pedro desembainhou a sua espada, que ele trazia consigo, às escondidas, e todo confuso sobre quem era Jesus e que ministério Jesus estava exercendo, e cheio de cólera, ele atenta contra a vida de um homem, resultando no corte da sua orelha. E sabe-se lá no que essa situação ia terminar. Talvez se Pedro não tivesse agido nesse momento e por conta do seu insucesso em matar aquele homem, talvez Pedro continuasse atentando contra a vida dele. Então Jesus intervém naquela situação, interfere naquele acontecimento, adverte Pedro mais uma vez para que ele parasse com aquilo e milagrosamente cura aquele homem e, além do mais, conserta aquela situação. Você pode conferir isso em João 18, versículo 10 e 11. Olhe que ponto chegou a atitude de Pedro. E um terceiro exemplo de Pedro. Quando Pedro negou o Senhor Jesus pela terceira vez, na hora em que Jesus estava sendo levado prisioneiro e julgado, Pedro foi indagado sobre aquele que estava sendo levado cativo, e então Pedro nega, dizendo: não o conheço. Então, naquela terceira vez que Pedro nega Jesus, o Senhor Jesus olha para os olhos dele, não diz nada, só olha dentro dos olhos de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Queridos, nós podemos citar outros exemplos, não só de Pedro, mas de outros. Mas o que importa aqui é o que eu quero trazer à nossa memória, trazer à reflexão nessa noite, são fatos e acontecimentos como esses, chamados de conflitos espirituais. Nossos conflitos espirituais. Tiago, no capítulo 4, ele fala a respeito do que esses conflitos podem causar. Quando ele pergunta de onde surgem as guerras, as divisões, as brigas, se não das paixões e desejos egoístas que lutam dentro dos indivíduos, dentro das pessoas, levando-os a conflitos e invejas. De onde surgem? Se não do coração? Enquanto que a solução reside na humildade, em submeter-se a Deus e buscar nele a sabedoria celestial para a superação desses conflitos. E uma vez que isso não acontece, onde vai parar a nossa condição de crentes, a nossa condição de discípulos? Onde foi parar Pedro? E o texto então nos mostra onde foi parar Pedro. Nós ainda não terminamos, nós ainda temos muito chão pela frente. Nós talvez ainda vamos descobrir onde é que nós vamos parar em algum momento, com os nossos conflitos. Mas o texto nos relata, o texto lido, que após a ressurreição de Cristo, Pedro, cheio de frustração, Pedro, cheio de rancor e ressentimento, agora, longe de Jesus, voltou à sua antiga vida de pescador. Pedro continua agora no seu barco pescando. A situação desse pescador, agora em águas erradas, não ia nada bem. Não ia nada bem. Pedro estava amargando pescarias sem nada pescar. E nesse momento, no fundo da condição de Pedro, pela manhã, Pedro tem um encontro com Jesus Cristo, um encontro muito especial. E nesse encontro, Jesus fala para Pedro:
joga a tua rede lá. E aqui acontece uma intervenção de Jesus, mexendo com o coração de Pedro, com a vida de Pedro. Você pode conferir essa história completa, do versículo 1 ao versículo 14, uma vez que nós lemos do versículo 15 ao versículo 23. Pedro, então, tem a sua segunda pesca milagrosa com a intervenção de Jesus. Mas o que eu quero destacar desse texto é o que o texto nos mostra que o problema de Pedro com Jesus não era o seu comportamento errático, como muitas vezes nós simploriamente olhamos para esse texto. Há algo mais profundo que habitava a sua alma. Pedro estava sem rumo. E Pedro se encontrava amargurado. Pedro se encontrava numa situação espiritual cheia de frustrações. Pedro se encontrava agora afastado de Jesus. Pedro, que antes fora discípulo de Cristo e tinha dito antes como que seguiria o Mestre, ainda que ele tivesse que morrer por Cristo, agora Pedro se encontra numa condição deplorável, numa condição carnal, numa condição mundana, numa condição difícil. E essa condição era a que importava. Pouco se importava Jesus se Pedro estava pescando ou não estava pescando, se estava pegando peixe ou não. Pedro agora é objeto da preocupação de Cristo por conta do que Cristo queria com ele, o que Cristo estava enxergando dentro da sua alma, o que Jesus Cristo havia proposto a ele lá atrás, cerca de 3 anos antes, quando Jesus disse: segue-me e eu farei de você pescador de homens. Como pode agora esse homem, longe dos caminhos do Senhor, longe de Cristo, amargurado, cheio de rancor, completamente com sua vida espiritual falida, completamente falida, como pode esse homem seguir adiante? É exatamente esse o contexto que eu trago quando eu introduzo essa mensagem, falando de conflitos espirituais não tratados, não confessados, não trazidos à luz. Os nossos conflitos com Jesus Cristo, os nossos conflitos com o Evangelho de Jesus Cristo, os nossos conflitos espirituais, onde eles podem nos levar no decorrer dos anos, na nossa jornada, na nossa caminhada. E então um olhar mais atento vai nos mostrar exatamente isso. Pedro estava cheio de situações mal resolvidas. E é interessante no diálogo de Jesus com Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Quantas vezes nós somos confrontados e chamados a atenção sobre o nosso amor para com o Senhor, e como é que nós respondemos isto? Eu entendo aqui nesse texto que Pedro fala de um amor que ele tem da boca para fora. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. E mais uma vez, assim como Jesus olhou nos seus olhos no dia da sua crucificação, agora Jesus olha para Pedro mais uma vez no fundo dos seus olhos e perturba a alma de Pedro com as 3 vezes em que faz a mesma pergunta. Então, a terceira vez, Pedro responde, talvez de maneira mais honesta: tu sabes de todas as coisas. O que Pedro quer dizer com isto? Jesus, o Senhor sabe o que se passa aqui dentro comigo. O Senhor sabe como eu estou. Meus queridos, hoje o culto ele foi bastante assim voltado para a contrição, né? Para a confissão, Salmo 32. O primeiro versículo da leitura da introdução, os hinos que nós cantamos. Exatamente a intenção é essa. Voltar os nossos olhos para dentro de nós mesmos e vermos como nós estamos. Como é que anda, como é que nós estamos tratando e lidando com as nossas circunstâncias espirituais, o que atenção nós estamos dando para isto. Meus amados, eu entendo que essa questão ela é de grande importância, porque muitas vezes nós arranjamos justificativas
para os nossos conflitos indo para outros lados. Nós dizemos que a nossa carne é fraca, nós dizemos que nós somos autossuficientes, nós muitas vezes nos empoderamos de uma maneira como se nós não precisássemos de Deus, como se nós não precisássemos mais de fazer oração, como se nós não precisássemos mais de confissão de pecados, como se nós não precisássemos mais de declarações diante de Deus que possam nos comprometer com seriedade, com a devida relevância para nos tornarmos fiéis. E muitas vezes nós construímos uma religião cristã falseada, que não nos leva a lugar algum. Nos leva à condição de Pedro, onde falta, e certamente o Senhor Jesus fará em algum momento, provocando um encontro pessoal. De novo. E aí nós vamos ouvir de Jesus a mesma pergunta de novo: você me ama? Você me ama? E é interessante que Jesus Cristo aqui fala para Pedro, após as respostas de Pedro. Primeiro ele fala: apacenta meu rebanho. E eu fico pensando assim, Pedro deve ter coçado a barba, deve ter coçado a cabeça. Que condição eu tenho para pastorear o rebanho? Olha como eu estou, que eu nem estou crendo direito nele, nem estou acreditando, estou frustrado, estou cheio de rancor. Jesus insiste: Pedro, apacenta. Eu vejo isso mais como que um desafio para Pedro. Pedro, eu tenho coisas para fazer através de você. Pedro, eu quero que você entenda isso. Pedro, acorde. Pedro, entenda esse negócio, Pedro. E quando Pedro então age com sinceridade, Jesus muda a sua fala. Ele não envia mais Pedro. Ele chama Pedro. Pedro, então siga-me. Interessante essa mudança, não é? Ele diz primeiro, apacenta. Agora ele diz, não, venha e me siga. Segue-me. Meus queridos, aqui está exatamente aquilo que é importante para nós entendermos o que Deus quer conosco, o que Deus quer de nós. Aceitemos o convite de Jesus para segui-lo, e uma vez que nós estivermos seguindo o Mestre Jesus Cristo, e uma vez que nós entendermos o que é sermos obedientes a Jesus Cristo, uma vez que nós entendermos qual é a condição nossa, da nossa humanidade, que precisa ser oferecida integralmente ao Senhor Jesus Cristo, então nós descobriremos o que Ele quer de nós e o que Ele quer conosco. E a única forma de fazermos isto é revelar os nossos conflitos e tratar os nossos conflitos. E este é o assunto da nossa mensagem de hoje. Esse é o assunto da nossa mensagem de hoje. Há muitos anos atrás, eu recebi como membro da igreja uma pessoa que logo se tornou muito próximo, se tornou um grande amigo, e até mesmo se tornou um importante colaborador da igreja. Esse irmão, ele passou a ajudar, ele passou a trabalhar na igreja. Eu me lembro que quando ele foi recebido como membro da igreja, na nossa conversa eu perguntei, irmão, por que você está saindo da igreja de origem? O senhor é uma pessoa importante lá, o senhor é um presbítero lá, o senhor tem cargo importante na administração da igreja. O que fez o senhor sair de lá e querer vir para a igreja? A igreja que eu pastoreio. Ele falou, pastor, eu briguei com o pastor da igreja. Eu não concordo com o pastor da igreja. Eu tenho forte oposição ao pastor da igreja. Eu quase saí no tapa com o pastor da igreja. E para essa situação não ser contínua, eu resolvi sair e vir para cá. Eu falei, meu irmão, eu tenho um conselho para te dar. Volte para a sua igreja, resolva o seu conflito com o seu pastor. Depois, se o senhor quiser vir para cá, o senhor será novamente muito bem-vindo. Ele disse, não vou fazer isto. Se o senhor não quiser que eu fique membro da igreja, eu não fico. Eu falei, não. A
porta da igreja está aberta, mas, e eu tive uma longa conversa com aquele irmão para mostrar a ele, irmão, conflito se trata. Problema de relacionamento cristão como este traz consigo problema espiritual muito grave. Não estou me referindo à sua sujeição ao pastor, mas eu estou me referindo ao amor de Jesus, ao amor de Deus, ao perdão, à graça, à misericórdia. Eu estou me referindo àquilo que de fato deve te fazer ser irmão do pastor, e ser meu irmão, e ser irmão dos irmãos da igreja de lá, e ser irmão da igreja, dos irmãos da igreja de cá. Uma livre consciência. Porque o Senhor está deixando para trás problemas sem resolver. E isso não é bom, o Senhor vai ter um encontro com essa situação em algum momento, e isso poderá te trazer sofrimento. Esse irmão dali para frente continuou na igreja, nós o recebemos como membro, ele continuou na igreja até que, em um determinado momento, ele resolveu deixar a igreja e ir embora para uma outra igreja. E agora o problema era comigo. Agora o problema foi comigo. Ele disse que não concordava com algumas coisas que eu fazia na igreja. E eu cheguei a dizer, mas me diga, vamos consertar isto? Vamos conversar? Não, prefiro ir embora. Então eu disse, lembra-se que eu disse que aquele problema de lá ia se repetir aqui? O senhor não quer nem conversar comigo. O senhor prefere ir embora de novo. E eu te digo uma coisa, irmão, em algum momento lá para onde o senhor está indo, o senhor também vai sair brigado com o pastor de lá. Sabe por quê? Porque não existe igreja perfeita. Existe Jesus, o Evangelho de Jesus. Tanto eu quanto o Senhor, nós precisamos tratar com Ele. Os nossos conflitos precisam ser resolvidos com Jesus, para podermos amá-lo e seguirmos adiante, e servi-lo, e crescermos na graça, e crescermos no conhecimento. Queridos, ao olhar para esse texto, eu volto aqui para esse texto, e aqui nesse texto eu vejo uma situação que Pedro está reproduzindo de problemas. Ao terminar o diálogo com Jesus, então Jesus disse para ele, segue-me, e Jesus disse para ele 2 vezes, Pedro então olha para João, o discípulo amado. Quando Jesus fala para ele, segue-me, e estava junto com ele João, então Pedro diz assim, e esse outro? Me intriga profundamente esse apontar de dedo de Pedro para João. E esse outro? O senhor não vai tratar com ele também? Por que só comigo? Por que só eu que vou para o paredão e ele não? Por que só eu estou recebendo um calor do Senhor e ele não? Porque quando o Senhor foi morto, não foi só eu que te neguei, não. Ele também fugiu. Ele também te deixou sozinho. No dia da oração lá, ele também não orou lá no Getsêmani com o Senhor. Então Pedro começou a apontar os problemas de João. Então Jesus diz para Pedro, Pedro, cuide de si mesmo. Que te importa o outro? Cuide de si mesmo. Cuide dos seus problemas, Pedro. Cuide da sua vida espiritual, Pedro. Cuide da sua fé, Pedro. Cuide da sua vida, Pedro. Não se importe com o outro. Meus amados irmãos, ao cuidar de nossa própria vida espiritual, devemos mirar nossos olhos na vontade de Deus, direcionada para a nossa própria vida. Ao cuidar, eu repito, da nossa própria vida espiritual, devemos mirar nossos olhos na vontade de Deus, direcionada para a nossa própria vida, não para a vida do outro. Quantas vezes você já ouviu uma pregação na igreja? Quantas vezes você já leu um texto bíblico? Quantas vezes você já ouviu uma canção e você pensou assim, oh, essa mensagem é para ele. Essa mensagem é para ele. Aquele irmão tinha que estar aqui hoje, que danado não veio. Hoje que a mensagem era para ele. Meus queridos, Deus, Jesus, o Espírito Santo, trata individualmente a sua igreja. O que Deus quer tratar contigo
Então eu quero te dizer aqui, deixar 3 aplicações. A primeira delas, seguir Jesus. Quando Jesus disse para Pedro: segue-me, Pedro, isso significa: Pedro, segue e vamos tratar da sua situação. Isso quer dizer que seguir a Jesus, buscando a sua vontade e obedecê-lo, é o maior privilégio e a maior responsabilidade pessoal de cada crente. É isso, é aqui que nós devemos nos encontrar. Você está brigado com Deus, irmão? Você está brigado com o Evangelho de Cristo? Você está confuso sobre Jesus? Você está confuso sobre as coisas da Bíblia? Meu amado irmão, ouça a voz de Jesus quando Ele diz: segue-me. E no tempo em que você estiver me seguindo, eu vou tratar das suas dores, eu vou tratar das suas dúvidas, eu vou tratar das suas dificuldades. Independente de quantos dons e talentos pensamos ter, ou de quanta experiência pensamos ter tido no serviço cristão, ou ainda, independente do quanto achamos que somos importantes por conta dos cargos, da influência e dos recursos que temos, se deixamos de buscar a vontade de Deus e deixamos de cumprir de coração agradecidos, estamos perdendo nossa vida e nada realizando para o reino de Deus. Se nós no primeiro não tratarmos com o Senhor e humildemente obedecê-lo, se nós não entendermos que isso é um privilégio pessoal, meus queridos, meus amados irmãos, nós precisamos entender a nossa parceria com o Senhor. Nós precisamos entender o ensinamento do Senhor. Nós precisamos entender o quanto a nossa vida precisa ser mudada segundo a vontade do Senhor. O que Jesus quer com você? Você já parou para pensar nisso? Se você ainda não sabe, eu quero que você pare e pense nisso. Busque a vontade de Deus, o que Ele quer contigo, e obedeça. Entenda que esse é um privilégio. E você encontrará e descobrirá grandes coisas e ocultas que Deus fará na sua vida e através da sua vida. Como pastor, como ministro, e às vezes conversando com presbíteros ou com outros líderes da comunidade, da igreja, quantas vezes eu vejo pessoas perdidas, desorientadas, porque não sabem ainda, mas não se deram conta que esse não saber é porque tem conflitos que ainda não foram tratados. Você já ouviu falar de pastor que não crê em Deus? Você já ouviu falar de crente que não ora? Você já ouviu falar de crente que não lê a Bíblia? Ora, se não lê a Bíblia, se não sabe qual é a proposta, se não sabe o que Jesus quer contigo, como é que você vai evangelizar? Como é que você vai servir? Como é que você vai ser um instrumento nas mãos dele? Não funciona assim. Não é assim. Seguir a Jesus buscando a sua vontade, seguir a Jesus e obedecendo os seus ensinamentos, é o maior investimento que você pode fazer na sua vida cristã. E isso é responsabilidade sua, você precisa fazer isto. O Espírito Santo está aí, a palavra está aí, Jesus está aí, a igreja está aqui, o Evangelho está sendo pregado, a escola dominical está aqui, o tempo da reunião de oração, tudo está aqui, mas e o seu coração, onde está? Onde está o seu coração? A segunda aplicação, buscar a vontade de Deus para a vida implica em buscar conhecer e seguir obedientemente a sua palavra. O que diz a palavra? O que diz os ensinamentos? Meus amados, Deus nos orienta quando estamos dispostos a obedecê-lo. Jesus disse em João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a sua doutrina. Meus amados,
nós erramos por não conhecer as Escrituras. E não é só por não conhecermos o poder de Deus. A lição inicial para todo cristão, para todo homem, para toda mulher, é conhecer a palavra de Deus, porque a vontade de Deus não é uma das muitas opções, como se fosse parte de um balcão religioso, onde chegamos e escolhemos o que queremos adquirir. Onde nós chegamos numa igreja e achamos: aqui é a igreja dos meus sonhos. Ou aqui é a igreja que tudo funciona de acordo com os meus conflitos. Ou aqui funciona de maneira que ninguém me aborrece. O lugar onde devemos encontrar a vontade de Deus e devemos buscá-la é nas Escrituras Sagradas. E é aqui, quando fazemos isto, é onde nós vamos ter discernimento, onde nós vamos ter os esclarecimentos e onde nós vamos encontrar a verdade necessária, a verdade que nos libertará. É a palavra de Deus que nos ensina. Se alguém estiver genuinamente buscando fazer a vontade de Deus, essa pessoa poderá conhecer a mensagem de Jesus e ver que ela é divina. Poderá conhecer os ensinos do Velho Testamento e descobrir que os ensinos do Velho Testamento são divinos. Poderá conhecer as mensagens dos apóstolos e descobrir que essas mensagens são divinas. Não são opções. É uma opção: a vontade de Deus. O que diz as Escrituras? O versículo enfatiza, de João 17:17, a importância da ação e da experiência pessoal na busca pela verdade. Não basta apenas ouvir ou ler sobre a doutrina, é necessário aplicá-la na prática para que se possa discernir qual é a sua origem. E quando eu descubro que a origem da doutrina é de Deus, eu estarei disposto a fazer a vontade de Deus. Então eu descobrirei que a vontade de Deus não é um peso. Eu descobrirei que os ensinamentos da Bíblia não são pesados demais. Eu descobrirei que as leis do Senhor são perfeitas. Eu descobrirei que os ensinamentos da Bíblia, esses ensinamentos restauram a minha alma, restauram a minha vida, cura as minhas enfermidades e me coloca no caminho do Senhor para segui-lo. Porque eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Meu irmão, você conhece a Bíblia? Se você conhece, o que você conhece tem servido para alguma coisa? Tem mudado o seu rumo? Tem mudado a história da sua vida? Ou vamos colocando as brasas debaixo das cinzas, como Pedro fazia? Deixa os problemas para lá. Deixa os conflitos para lá. Para que mexer com isso? Por que eu preciso me humilhar tanto? Cuide e trate da sua vida espiritual, irmão, antes que seja tarde. Hoje nós temos uma quantidade imensa de gente desigrejada. Hoje nós temos uma quantidade tremenda de gente perdida e desorientada, gente da igreja. Hoje nós temos uma quantidade imensa de crentes com ideias estapafúrdias que fogem completamente aos ensinamentos bíblicos, que quebram os mandamentos divinos. Por quê? Porque não há a compreensão que a doutrina bíblica é doutrina divina, é palavra de Deus, e como palavra de Deus nós precisamos obedecê-la, acatá-la, conhecê-la e viver por ela e através dela. Por último, Pedro nos dá aqui como lição que viver na vontade de Deus implica em ser quebrantado e viver humildemente reconciliado com Jesus e com João, com o semelhante. Vou repetir. Viver na vontade de Deus implica em ser quebrantado e viver humildemente reconciliado com Jesus e com o semelhante. Hoje conversava com um irmão, uma irmã, que me disse: pastor, eu tenho insônia. Eu falei: então vou te dar uma sugestão para a sua insônia, tratar da sua insônia. Você aceita a sugestão? Eu falei: aceito. Então hoje à noite, quando você for dormir, você vai orar o Salmo 4.
E o que diz o Salmo 4? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Em paz me deito e logo pego no sono. Meus queridos, o melhor remédio para uma vida cristã carregada de tormento e de sofrimento é a paz com Deus. E a paz com Deus acontecerá quando humildemente nós nos reconciliamos com Deus. E nessa reconciliação, nós encontramos descanso para a nossa alma. Da mesma forma, quando nós nos reconciliamos com o nosso semelhante, nós nos reconciliamos com o nosso irmão. Não vivemos em guerra, vivemos em paz. Acredito que uma das últimas barreiras da conversão humana seja o que cada um guarda às escondidas em sua alma, o que cada um guarda às escondidas em seu coração. Segredos pessoais, posicionamentos frente aos acontecimentos da vida e questões que envolvem nossos relacionamentos uns com os outros. E o mais grave, questões que envolvem o nosso relacionamento com o próprio Deus, quando Ele nos desafia e nós resistimos fazer a sua vontade. Esta é a última barreira da conversão, a qual nós todos precisamos, em algum momento, nos depararmos com elas. O que nós guardamos de segredo em nossos corações. Dos acontecimentos. Sabe por que isso é importante? Porque é por conta desses segredos que muitas vezes nós nos atormentamos e nós perdemos o sentido da vida. Por conta desses acontecimentos nós perdemos o sentido da vida espiritual. Nós perdemos o sentido da vida de serviço a Deus. Meus queridos, por que vocês acham que Pedro voltou a ser pescador? Por que vocês acham que Pedro estava frio na fé, longe de Jesus? Por que vocês acham que Pedro abandonou Jesus? Veja que Pedro ficou sabendo da ressurreição. Pedro reencontrou-se com Jesus. E agora onde que estava Pedro? Num barco, pescando de novo. Por que vocês acham que Pedro voltou à sua vida anterior? Porque não teve a humildade de reconhecer e tratar das suas dificuldades com Jesus Cristo. Porque não teve a humildade e o interesse de tratar dos seus conflitos com seus pares. Pedro tinha ciúmes de João, Pedro tinha problemas com Jesus. E isso tudo o afastou do seu mestre. Meus amados irmãos, Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3, considerando a nossa necessidade de imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações, o escritor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olhemos para o exemplo de Cristo, que foi perseverante, sofreu com humildade, aguentou, carregou o seu fardo, submeteu-se à vontade de Deus, com humildade e coração quebrantado. Pai, faça a tua vontade, não a minha. Jesus teve conflitos internos, mas Jesus tratou dos seus conflitos com o Pai. Pedro teve seus conflitos internos, segue a Jesus, mas não trata desses conflitos.
olha para trás, tem ciúmes de João, questiona a vontade do Senhor Jesus para com João, e precisa ouvir Jesus dizer: Pedro, cuide de si mesmo, cuide da sua vida. Pedro, cuide de você mesmo, Pedro, cuide da sua vida. Pedro, vai cuidar da sua vida, toma vergonha. Faltava humildade, quebrantamento, faltava Pedro se reconciliar. Meu irmão amado, quero terminar esta mensagem dizendo: precisamos cuidar com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, das nossas convicções pessoais, para verificarmos o quanto nós estamos realmente fortalecidos na graça, fortalecidos na vontade de Deus. Em vez de gastarmos tempo e energia para cuidar dos outros, ou preocupados com as opiniões dos outros, vamos nos preocupar com a palavra, vamos nos preocupar com nossa conversa com Deus, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Isso é responsabilidade sua, assim como é responsabilidade minha. E aqui eu deixo estas 3 aplicações que eu as considero como relevantes. Relembrando, repassando aqui: siga Jesus buscando a sua vontade e obedeça, e entenda que isso é um privilégio. Segundo, busque a vontade de Deus para a sua vida, buscando conhecer e seguir obedientemente a sua palavra, porque é dali que está a informação que precisamos, é dali que vem o que precisamos. E viva na vontade de Deus, com humildade e quebrantamento, reconciliando-se com Jesus todos os dias. E então você entenderá o que significa seguir Jesus. E após descobrir o que é seguir Jesus, você vai descobrir o que é servir Jesus. E ao servir Jesus, então, você vai descobrir o que é viver com Jesus até o fim da vida. A última citação bíblica que eu faço é a que está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu vou ler só o versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E se isso acontecer, lembre-se, é o Senhor Jesus tendo um encontro contigo, assim como teve com Pedro. E talvez a sua expectativa seja a sua importância como membro da igreja, a sua importância como crente, a sua importância como discípulo de Jesus. Seja um grave equívoco. O que Jesus quer de você é simplesmente isso: segue-me. Segue-me. E cuide da sua vida espiritual, porque quem está em pé precisa se cuidar para não cair. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para juntos seguirmos, para não carregarmos os problemas para em algum momento nos derrubar, os conflitos, para em algum momento não nos confundir, mas que nós tenhamos hoje o nosso momento com Jesus Cristo, para cuidar do que importa, a nossa vida espiritual. Baixe sua cabeça mais uma vez. Eu gostaria que você, contrito, pensasse se você tem cuidado como convém do que realmente é importante. Se você tem se alimentado do que é importante.
se você tem buscado o que é importante. Também eu gostaria que você pensasse se você tem conflitos espirituais que não têm sido tratados. Eu gostaria de te desafiar a tratar deles hoje. Ou a sair daqui com propósito, vou tratar disto, vou cuidar disto, porque eu quero seguir Jesus. Senhor Deus, Tu que sondas e conheces os corações, nós aprendemos hoje do encontro de Jesus com Pedro, o que Jesus queria com ele. E agora, Senhor, nós também aqui queremos descobrir mais uma vez o que o Senhor Jesus quer conosco. Que nós tenhamos as ações, as atitudes e as convicções realmente valiosas e importantes para que a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, nossa vida religiosa seja uma vida de discípulo de Jesus, que faça a vontade de Deus, que é trabalhado pela graça, que é perdoado, que é restaurado, que é curado, que é esclarecido. Faça, ó Deus, com que nós tenhamos mentes e corações realmente alcançados. E tira de nós, ó Deus, os caminhos maus, os pensamentos ruins. Tire de nós, ó Deus, o pecado que tem nos assediado tenazmente. Limpa nosso coração. Dê-nos pensamentos puros, desejos santos. Dê-nos, ó Pai, vida de consagrados. Faça-nos, ó Deus, andar na Tua presença. Tome-nos em Tuas mãos. Alcance-nos, ó Deus, pela Tua bondade e graça, em nome de Jesus. Amém.